Reverendo Gabriel, nós tínhamos convidado com antecedência um missionário para estar conosco hoje, mas houve um imprevisto e ele nos avisou com bastante antecedência que não poderia vir. Então eu disse, Reverendo Gabriel, eu disse para ele, igual o Galvão Bueno falava, né? Vai que é tua, Gabriel. Então eu falei, é o pastor auxiliar que vai nessas horas. E ele, com muita alegria, ele aceitou o convite e está nos trazendo a palavra nesta noite. Meus amados irmãos e minhas irmãs, que a graça e que a paz do nosso bendito Senhor Jesus esteja ricamente conosco. Mais uma noite de adoração, noite de reunião do povo de Deus, noite também para ouvirmos a palavra do Senhor falar aos nossos corações. Vamos prosseguir na realidade nesse domingo de missões, já é o nosso segundo domingo missionário, com a certeza no nosso coração de que Deus tem comunicado à igreja este urgente desafio que nos conclama o Evangelho para espalharmos por esta cidade a graça salvadora do nosso Senhor, que está contida na sua santa palavra. Pela manhã, nós começamos a exposição deste texto com o embasamento desse nosso tema de missões aqui na EPA, e você acompanhou conosco a primeira sequência dos versos de 1 até o verso de número 6 do terceiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, e falamos pela manhã numa profunda reflexão sobre sermos cartas vivas. A essência do que Paulo ali está a dizer comunica verdadeiramente a necessidade de estarmos sempre atentos a uma característica que é marcante do cristianismo, uma religião que é viva, que cultua um Deus vivo e que está a servir ao Senhor, que é Deus de vivos e também de mortos, mas principalmente trazendo vivificação à sua igreja. E prosseguindo, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos visita também, essa mensagem da manhã já está no canal da nossa igreja no YouTube, e nós temos aí então o prosseguimento dela nos versos de 7 a 11. Vamos abrir esse texto para continuarmos essa exposição na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versos de 7 a 11. À medida em que você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus e vamos ler esse texto com atenção e também com concentração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos de 7 a 11. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, que outrora foi glorificado, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque no coração dos teus filhos está, Senhor, a busca, com a sede, com o anseio de receber a tua mensagem. Que cada um dos teus filhos e filhas que aqui nesse santo ajuntamento se reúne nessa noite, não haja, Senhor, nenhum desvio de atenção, de foco, de reverência, de concentração. Que não olhem para esse servo, não olhem, Senhor, para os lados, não olhem, Senhor, para as circunstâncias, mas foquem-se no desafio que a tua palavra nos traz. E a começar por mim, Senhor, permita que esta tua palavra se redunde em transformação no nosso viver. Nosso pedido é esse, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Pela manhã nós falamos sobre esse aspecto das cartas vivas e que trazem-nos uma excelente perspectiva no que diz respeito ao exercício da fé. É importante dizermos, meus irmãos, que
Sempre que alguém lê esse verso de número 6, ou melhor, o verso de número 6, há muita confusão no meio cristão, sobretudo quando não se lê o contexto completo desta mensagem. O verso número 6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vimos aqui que ele está não se referindo a duas leituras distintas da mesma palavra, uma literal e uma avivada. Não é nada disso que ele está a ensinar. Paulo está aqui a nos transmitir a concepção de uma antiga aliança que foi superada por uma nova aliança. A letra aqui no combate de Paulo aos judaizantes da igreja de Corinto. Mas os versos de 7 a 11, meus irmãos, aprofundam esse olhar missionário no que diz respeito à vivência cristã, quando Paulo fala do testemunho do Espírito em nós. Nós que fomos um dia regenerados, nós que antes já havíamos sido justificados e eleitos pelo Senhor, e regenerados, transformados, fomos convertidos e feitos novas criaturas, e estamos num processo de santificação a cada dia. Mas ao termos em vista a missão que ele delega para a igreja, não para anjos, não para nenhuma outra criatura, senão para os homens, para os eleitos de Deus, é a de levar a palavra do Senhor ao mundo como um testemunho vivo daquele que um dia nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nos últimos dias, meus irmãos, o mundo voltou as suas vistas para a realização, segundo alguns afirmam, do maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas de Paris, e realizada nesse ano, contando com um grande fluxo de pessoas, visitantes, neste país que ostenta talvez um dos maiores charmes e fragor turístico da Europa. Entretanto, alguns anos antes da realização desta grande festa esportiva, notícias impactavam o mundo com a revelação de uma grave crise humanitária enfrentada por refugiados em várias partes do mundo, inclusive na região onde está sendo realizada essa festa, esse evento de grande porte chamado as Olimpíadas. Milhões de pessoas fugindo de conflitos, perseguições, desastres naturais, em busca de segurança e esperança em terras estrangeiras. Esses indivíduos muitas vezes chegando sem nada, carregando apenas suas histórias e a busca por uma nova vida. Há, porém, também em nossas proximidades e circunvizinhanças, uma gama inumerável de pessoas enfrentando os mais tortuosos dilemas e dissabores da vida. Pessoas sem um projeto de vida, sem perspectivas, sem sonhos, sem esperança, também impactados pela fome, pelas lutas da vida, e principalmente, não fossem esses problemas suficientes, o maior deles consiste no caminho de uma vida sem Cristo, que alarga-se em direção à perdição eterna. Paris das Olimpíadas, Paris dos refugiados, e o Brasil de uma missão que a Igreja do Senhor tem recebido. Em meio a esse cenário, meus irmãos, de dores, de incertezas, nós todos, não apenas o pastor, não apenas a liderança da igreja, como cada homem, cada mulher, como acabamos de cantar, cada jovem, cada criança, cada idoso, todo o povo de Deus é conclamado a pregar, a viver e principalmente a ser uma carta viva, um testemunho vivo desse Espírito Santo que tem trabalhado e mudado a nossa sorte. A história do missionário Hudson Taylor, que foi, sendo ele britânico, para atender o chamado do Senhor para evangelizar a China, viveu entre os anos 1832 a 1905, e a história desse grande homem de Deus, um grande cristão do passado, ela serve para nós como um poderoso exemplo, meus irmãos, de como o impacto do testemunho do Espírito Santo pode mudar uma sociedade inteira.
Taylor, quando chega na China, ele enfrenta inúmeras dificuldades. Primeiro, um ambiente cultural totalmente desconhecido para ele e diferente. A resistência ao evangelho para aqueles que ouviam a sua pregação de que somente Cristo salva. E muitas vezes também enfrentando as dores do isolamento, pela falta de apoio, inclusive dos seus irmãos. Porque você faz missões indo, você faz missões também contribuindo e você faz missões também orando. E diz Warren Wiersbe, a parte mais gostosa da missão é a que contempla todas as três, que é a oração. Sem oração não há missão. Contudo, Hudson Taylor confiava plenamente, meus irmãos, na obra do Espírito Santo. Ele não foi para a China e voltou atrás e desistiu do seu chamado, porque ele tinha consciência, como Paulo também tinha aqui, no contexto do texto lido, de que a sua vida era um testemunho do Espírito Santo, que ele era uma carta viva, a sua experiência de fé era dinâmica, era para fora, era envolvente, era convincente com a palavra que pregava, ao olharmos a vida que ele ostentava e a fé que ele possuía. Em uma de suas cartas escritas, Hudson Taylor, ele relata como, em meio a um dos períodos mais difíceis da sua trajetória na China, ele se dedicou à oração e ao jejum, buscando a direção do Espírito Santo de Deus, e como resposta o Espírito, tal qual diz a Paulo, para ficar, porque ainda tinha muito povo naquela cidade, ele diz a Taylor também para resistir, e o move poderosamente, resultando na conversão de muitas pessoas naquele tempo. Até mesmo daqueles que antigamente eram seus opositores. Taylor entendeu que o verdadeiro poder do seu ministério não estava nas suas habilidades e muito menos estava nos seus esforços pessoais, mas estava no testemunho eficaz do Espírito Santo na sua vida, que traz vida e transformação. Nos dias de hoje, meus irmãos, quando a sociedade enfrenta crises de identidade, crises de justiça, crises políticas, crises de esperança, os olhos do mundo se voltam para a igreja do Senhor. Ela é perseguida, muitas vezes é achincalhada, muitas vezes é desprezada por autoridades civis, políticas, militares, e seja lá o que for, muitas vezes envergonhada até pelos de dentro, com mau testemunho para os de fora. Mas ainda assim, quando a coisa aperta, o mundo olha para a igreja, porque é aqui que está a solução, aqui que está o remédio, que transforma e muda a sociedade. E isso faz, meus irmãos, da missão da igreja, sobretudo nos dias atuais, um trabalho ainda mais urgente e ainda mais importante. O mundo está repleto de vozes. O mundo está cheio de vozes que oferecem diversas soluções, entretanto temporárias, superficiais para os problemas da humanidade. Mas a mensagem da nova aliança, esta na qual Paulo se aferrava, é ela que fala de uma verdade, de uma realidade que é eterna e duradoura e incorruptível. Ela traz esta mensagem, a vida eterna e a esperança que conduz o homem para o seu crescimento, para a mudança. Como missionários modernos, todos nós que somos, precisamos entender que o evangelho que pregamos, meus irmãos e minhas irmãs, tem o poder de transformar realidades, tem o poder de resgatar as vidas. Falamos de refugiados, mas podemos falar também de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou muitas vezes pessoas muito bem abastadas, mas sem uma gota de fé no coração. Gente que também precisa ouvir do verdadeiro evangelho. Precisamos confiar neste testemunho que vem do Espírito Santo para nós. Portanto, quando refletimos no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, de 7 a 11, na continuidade dessa exposição que começamos pela manhã, nós somos chamados, meus irmãos, a abraçar o nosso papel enquanto testemunhas de Cristo no mundo, levando a mensagem dessa nova aliança a todo ser humano, a todo homem, toda mulher, toda criança, para que
seja cumprida a palavra do Senhor. Eu queria refletir com você nessa noite em 3 realidades, 3 verdades que nunca podem estar longe do coração de você, meu irmão, de você, minha irmã, que cumpre o chamado de Deus, sendo um missionário no seu lar, começando pela sua família, transcendendo ao trabalho, aos seus ambientes de convivência, aonde quer que você esteja. Essas 3 coisas precisam estar, essas 3 verdades precisam estar amarradas no nosso coração. Primeira, a realidade transitória da lei. Paulo, no verso 7, nos apresenta, para entendermos esse aspecto vivo da carta que somos escritas pelo Espírito de Deus, chamando a atenção para a transitoriedade da lei. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto e vamos ler todos juntos o verso de número 7. Verso de número 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler em alto e bom som. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Paulo aqui fala da glória antiga, de uma antiga glória, da antiga aliança, que foi dada com grande esplendor, para eles motivo de muita honra, sobretudo após o exílio, mas que era uma glória transitória. A palavra que se destaca nesse versículo aqui, você pode estar sem entender, está exatamente no final do verso de número 7, dizendo da glória que salpicava da face de Moisés quando desce do monte com as tábuas da lei. Mas aí o que diz o finalzinho no verso 7? Ainda que desvanecente. Essa glória depois passou. O brilho do rosto de Moisés não continuou até ele morrer e ser sepultado pelo próprio Deus, como a palavra nos dá conta. Acabou o brilho dele, não ficou com aquele lencinho para sempre, porque a glória da antiga aliança, da lei, era transitória. E ele destaca que esse antigo momento de vivência do povo de Deus em comunhão com o seu Deus era ainda um ministério de morte, não conduzia a vida, e era para ser assim mesmo. Paulo destaca que apesar da glória, ainda que desvanecente, a lei não pode trazer vida. O verso 7 diz: se o ministério da morte. O ministério da morte, você pode me perguntar, mas pastor, então por que Deus instituiu este pacto, esta cerimônia, este cumprimento para o seu povo? Era justamente para nos amassar na nossa finitude, nas nossas limitações, para mostrar: você não pode salvar-se a si mesmo. É para isso que a lei servia, conduzindo à morte, mas com glória desvanecente, glória temporária, glória que acaba. Para o missionário, é crucial entender que a nossa mensagem não é baseada em uma aliança que passa, mas em uma que permanece e que transforma. O termo doxa, que fala aqui no grego, glória, é traduzido aqui referindo-se a esplendor, a brilho, magnificência. Paulo usa essa palavra para descrever a supremacia da nova aliança, mostrando que a antiga tinha uma glória temporária, entretanto a nova é duradoura, é perene, é incorruptível. Como missionários, nós reconhecemos que a glória da lei era uma sombra do que estava por vir em Cristo. Já o termo katargomenon, traduzido aqui como desvanecente, significa, perceba só, algo que está sendo retirado, tornado inativo ou obsoleto. Você sabe que no contexto amplo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o grande tema, nós já fizemos outras exposições nessa epístola aqui para os irmãos,
O grande tema é a defesa do apostolado de Paulo frente a judaizantes da igreja de Corinto que atacavam a credibilidade de Paulo como chamado por Cristo. Falamos um pouco disso aqui nesta manhã também. E Paulo usa essa ferramenta extremamente sábia e profunda para apontar para aqueles amados irmãos da igreja de Corinto e também para nós que estamos hoje nos debruçando nesse texto, que a glória da lei não podia justificar o crente. Essa lei não salva, essa lei não apontava para a graça, ela não transformava vidas, ela apenas nos humilhava ao ponto de olharmos e esperarmos que a lei haveria de se cumprir de uma maneira definitiva na cruz do Calvário, e somente nela podemos encontrar a nossa paz. Um missionário que vai pregar qualquer outra coisa diferente disto, ele pode estar enredando em ilusões uma gama de pessoas que muitas vezes sinceramente buscam crer em Cristo, mas acabam se apegando em costumes. Para você receber a bênção do Senhor na tua vida, a graça dele repousando sobre você, o convite é o que cantamos: venham. Você quer vida? Vem. Você tem sede? Vem e beba. Mas você só pode entrar aqui se você usar calça comprida. Mas você só pode tomar assento na mesa do Senhor se não usar maquiagem. Você só pode ser um crente, um salvo, um lavado e remido no sangue de Cristo se você cortar o cabelo de certa forma. Isso não é graça. Essa falsa mensagem, essa mensagem legalista, ela conduz o homem para um enredo da perdição, do depósito na confiança própria, e que afasta todo o mérito da graça do Senhor, que não exige de nós isso, conquanto transforma-nos, inclusive no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, de pensar e de nos comportarmos, mas sem essa linha mestra, regulamentar da fé, que muitas igrejas ousam estabelecer. Essa antiga cerimônia contestada por Paulo, não especificamente a esses usos e costumes que mencionei, mas especificamente em relação à circuncisão, especificamente em relação à guarda dos dias solenes, especificamente em relação ao alimento de animais. A igreja de Corinto estava se desviando de novo. E Paulo olha para eles e diz: olha, assim como o brilho do rosto de Moisés desapareceu com o tempo, a glória da lei também foi superada pela nova aliança em Cristo, porque é ela que traz uma glória eterna, é a glória da graça de Cristo, da nova aliança, que vivifica o crente, o salva, e na boca do missionário não pode haver outra mensagem que não esta, porque no contexto missionário, meus irmãos, é fundamental reconhecer que a lei já atendeu ao seu propósito, pois eu vejo muita gente ainda caminhando por certos canais de televisão, por certos jornais distribuídos nas ruas, dizendo: mas a referida igreja é muito bonitinha, os pastores se arrumam de uma maneira tão elegante, pregam com uma voz muito macia, mas estão a defender a lei e não a graça, e não podem ser chamados crentes, porque se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Se você comer um carrezinho de porco, teu caminho é o inferno. Você sabe do que eu estou falando. É muito bonito, é muito agradável, mas é heresia. E o missionário, o verdadeiro crente que se dispõe para a missão, precisa ter no seu coração entendimento do que aconteceu, do que significou a lei. Ela não foi inútil, ela apontou para Cristo desde o princípio. E ela atendeu o seu papel de maneira cabal, quando o Cordeiro de Deus é imolado no Monte Caveira. A nossa missão não é simplesmente informar as pessoas, mas transformar, trazendo uma mudança, apontando para uma mudança que é profunda, mas também que é eterna. Nós não podemos calçar a nossa missão, nós não podemos, como diretriz, orientar a missão, pisando as pegadas da lei de coisas que passaram e já atenderam o seu propósito na história da igreja. Martinho Lutero, comentando
em um dos seus comentários sobre o livro de Gálatas, outro livro que também, outra carta onde Paulo também contesta de maneira cabal o problema judaizante, e ele vai afirmar o seguinte, o grande reformador alemão: a glória do Evangelho é que ele revela a justiça de Deus que é de fé em fé. A antiga aliança não poderia fazer isso. Era de obra em obra, de sacrifício em sacrifício, de holocausto em holocausto. Sombras que já se cumpriram na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Êxodo 34, versos 29 e 30, é dito que aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, tinha nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, descendo ele do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de chegar-se a ele. Em Hebreus 12, 18 e 19, o escritor aos Hebreus, outro povo que tinha dificuldade com as questões judaizantes, ele nos afirma: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram rogavam que se não lhes falasse mais. O que tinham diante de si era terror, e não um coração repousado na graça que salva. Segunda verdade, meus irmãos, que não pode escapar do coração de você, meu irmão, e você, minha irmã, que cumpre a missão de Cristo, aonde quer que você esteja, é apresentando a glória superior do ministério do Espírito. No versos número 8 e 9, eu peço que você acompanhe comigo, por gentileza, em alto e bom som, vamos ler. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Paulo argumenta aqui, meus irmãos, que enquanto a glória da antiga aliança era transitória, desvanecente, a glória do ministério do Espírito era muito mais elevada, era permanente, era eterna, duradoura. Para os missionários, isso significa dizer que a mensagem que nós levamos tem um poder transformador que não dá e passa, que não é fluido, como defendem os relativistas do presente século, mas é absoluta, é palpável, nós pisamos nossos pés na rocha, é duradouro, é eterno. O termo glória aqui é usado de novo, nessa comparação de jogo de palavras que Paulo faz de maneira muito pertinente. E ele usa aqui, agora num outro contexto, não para falar da glória, doxa, que passa, que é desvanecente, mas para falar agora da glória da nova aliança, uma glória que fica, uma glória que pega, uma glória que se estabelece e transforma, e muda e salva. Como missionários nós somos portadores dessa glória superior, capacitados pelo próprio Espírito de Deus para levarmos luz, a luz de Cristo a todas as nações. Em missões, a superioridade dessa nova aliança deve nos encorajar. Mas não só te encorajar, meu irmão, minha irmã, deve também te encher o coração de motivação, porque a glória que você carrega não é uma glória leve de isopor, é uma glória pesada, como o próprio Paulo vai referir-se no capítulo seguinte dessa mesma carta, que nós já expomos aqui na igreja. É uma glória que leva o coração do missionário para além das maiores dificuldades que ele possa enfrentar, como Hudson Taylor, citado na introdução dessa mensagem. O Espírito que dá vida é mais poderoso do que qualquer resistência que nós possamos encontrar, porque o impacto da nossa mensagem não é limitado, como nas algemas da lei, ao tempo e ao espaço e aos propósitos específicos a que ela foi estabelecida, mas ela é superabundante, ela é eterna, ela continua e ressoa deste tempo presente, linear e finito, por toda a eternidade, nos ecos da Nova Jerusalém.
Calvino, comentando a segunda carta aos Coríntios, ele nos explica que a glória do Novo Testamento é que ele não é apenas uma revelação da justiça, mas da graça de Deus, ou do Deus que justifica o ímpio. Em Romanos 8, verso de número 4, nós vemos o mesmo Paulo referindo-se a esta abrangente graça do Senhor, quando escreve aos Romanos, dizendo: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesta mesma segunda carta aos Coríntios, já no capítulo 4, verso 6, Paulo diz-nos: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Essa superioridade desse ministério do Espírito, com esta nova aliança que nos foi outorgada pelo Cordeiro de Deus, o Filho unigênito do Pai, ela é muito superior, mas não um pouquinho. Eu costumo dizer que quando você entende justificação da maneira correta, você não tem como ficar um único dia sequer sem dizer: eu preciso falar disso para alguém, eu preciso comunicar essa graça para um amigo, eu preciso falar para minha mãe, eu tenho que falar para meu pai, eu tenho que falar para o meu vizinho, eu preciso, porque quando você entende, quando você compreende o que significou a cruz, não foi para perdoar o que você fez até aqui, não foi. O crédito do perfeito sacrifício cobre até os pecados que você ainda não cometeu. Por isso que o servo sofredor é descrito no profeta Isaías, capítulo 53, como aquele que levou sobre si as nossas iniquidades, sem distinção de parcela. É um crédito interminável, acompanhado da verdadeira confissão e arrependimento que lava e purifica, como o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9. Essa nova aliança, meus irmãos, ela é muito superior. A glória dela é muito mais refulgente e brilhante, destacável do que as tábuas da lei. Vimos nessa manhã o cumprimento de promessas no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e também Ezequiel 11, quando ele diz que imprimirá a sua lei não em tábuas de pedra mais, mas em tábuas de carne, a saber, os corações do seu povo. Terceira e última verdade, meus irmãos, que todo missionário precisa caminhar na concepção que Paulo aqui nos apresenta, é a permanência da nova aliança. Essa verdade também nos explica a sua durabilidade. Ela está contida nos versos 10 e 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia e leia em alta e boa voz. Verso 10 e verso 11. Porquanto o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Essa nova aliança, ela não é, meus irmãos, apenas superior. Ela não conduz o coração do missionário apenas porque ela é melhor, mas porque ela é permanente. Ela não acaba. Paulo conclui que essa glória da nova aliança, ela não apenas supera a antiga. Isso já seria muito bom, mas também ela é permanente. Isso nos dá confiança e esperança em um ministério que não passa, porque aí você pode colocar com toda a confiança e fé o teu coração à disposição da obra, porque o Deus que te comissiona, o Deus que te chama e diga vai, Ele não muda e a sua graça permanece. E é por isso que podemos sair exultantes, com o nosso coração cheio da certeza de que Ele não nos abandona jamais. Você vai mudar. Você muitas vezes vai cumprir de maneira desleixada a sua missão. Você pode muitas vezes, meu irmão, desprezar o tamanho do valor desse ministério que Ele tem depositado diante das tuas mãos. Mas, meu irmão, eu te digo hoje em nome de Jesus,
Ele não muda. E é por isso que a igreja resiste aos séculos. O Coliseu não parou, os imperadores não pararam, o iluminismo não parou a igreja, o renascimento, ideologias, ateísmo, nada pode parar a igreja, a missão que está aí para cumprirmos até o glorioso dia do Senhor. É nisso que cremos e nisto precisamos também depositar a nossa fé. Como missionários, essa permanência nos assegura que a nossa obra no Senhor nunca será em vão. Como o próprio Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. O termo aqui de permanecer é o termo forte no grego e refere-se a menô, que é ficar. Fala de alicerce. Paulo usa esse termo para sublinhar nos meus irmãos a natureza duradoura da nova aliança, em contraste com a transitoriedade e o caráter repetitivo das antigas cerimônias estabelecidas para mostrar a impossibilidade daquele povo salvar-se a si próprio. A missão cristã, ela precisa estar fortemente enraizada nesta aliança eterna que nunca será substituída, porque ela permanece. A permanência dessa nova aliança, meus irmãos, é diretamente o que nos assegura ou o que nos dá a segurança de que o nosso trabalho missionário pode levar o tempo, pode ser dificultoso, pode ser desgastante, pode exigir de você muitas vezes o seu tempo, muito mais do que você gostaria ou desejaria, mas não é temporário, tem impactos eternos. Não estamos investindo em algo temporário. As arrecadações aqui contidas vão abençoar vidas de pessoas nos campos, dispondo das suas vidas e suas famílias em benefício da missão que o Senhor Jesus Cristo as delegou. Isso deve encher os nossos corações de alegria, porque o teu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho, a nossa missão, ela gera não a mudança do corpo, mas também não a mudança tão somente da tua realidade, mas também, entretanto, principalmente, tirando almas do sujo, do inferno, da perdição na qual um dia todos nós estivemos, para nos colocar na família de Deus, para nos puxar uma cadeira e falar: senta, meu filho, para termos filiação no céu, sendo por adoção chamados filhos de Deus. Isso deve encher o nosso coração de alegria, e precisa encher o nosso coração de zelo pelo que fazemos ao proclamarmos o Evangelho. O que nós temos visto, meus irmãos, são pessoas que se dispõem para o trabalho, e quando começa a provação, já sente o caldo entornar, já quer deixar. Isso se deve muitas das vezes pelo nosso olhar que é desviado desse glorioso ministério que Ele tem nos confiado. Cada palavra, cada ato de serviço, cada testemunho que você produz é uma semente viva, plantada para a eternidade. Jonathan Edwards, na sua obra A História da Obra da Redenção, ele nos diz que a nova aliança é eterna, firmada no sangue do Cordeiro, e nunca será substituída. Em Hebreus 7:22, o autor dos Hebreus, que passeia nos seus 13 capítulos falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos patriarcas, em relação à aliança, em relação ao sumo sacerdote, em relação ao sacrifício, em relação à lei. Em tudo Cristo é superior, Ele cumpre no seu ministério e na sua obra de redenção os aspectos rudimentares que eram sombras do que haveria de vir em Cristo. E ele diz no capítulo 7, verso 22 de Hebreus: de tanto melhor aliança, Jesus foi fiador. Uma aliança que fica, uma aliança permanente.
Em Hebreus 13, 20 e 21, ele termina a carta dizendo: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança que é eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, Ele vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Está com medo se vai dar resultado? Está com medo de ser inconveniente? Tenha muito mais medo, meus irmãos. Tenha muito mais medo, minhas irmãs, de ser tido como servo negligente e infiel. A dificuldade está apertando. Eu sei como é que é. Porque o pastor não está imune a sofrer as vicissitudes da vida também, como qualquer outro ser humano. Mas quando a coisa apertar, quando o desânimo aparecer, quando a indiferença quiser tomar conta do nosso coração, lembre-se que a tua missão está firmada numa aliança que permanece e que permanecerá por todos sempre. Eu queria concluir, meus irmãos, chamando a sua atenção para uma ilustração bastante interessante. Imagine que você é um embaixador em uma terra estrangeira, representando o seu país com muita autoridade, com honra. O seu papel ele não é apenas formal, envolve transmitir a cultura, os valores, as políticas da sua nação naquele povo, por uma questão diplomática. Agora, imagine você que nesse cargo você é investido lá apenas como um funcionário temporário, com data de chegar e sair, sem poder real de transformar nada. Será que as pessoas lhe dariam o devido crédito e atenção? No entanto, como embaixador, com plenos poderes, com autoridade de prazo ilimitado, as suas palavras e ações ali carregam um dobrado peso e relevância para o desempenho das suas funções. Da mesma forma, meus irmãos, todos nós, feitos por Cristo, embaixadores desta nova aliança, nós precisamos levar conosco essa mensagem que transforma vidas e que muda a sorte do homem. Mas esta mensagem, ela não é transitória, ela é eterna. Ela permanece. Ela não tem desprezo de valor, mas é mais estimada do que o ouro, e o muito ouro depurado, mais doce do que o mel e destilado dos favos, como diz-nos o salmista. Assim como Paulo foi movido pela glória do ministério do Espírito, que não ficou para trás como a lei, mas que permanece na pessoa de Cristo, nós devemos ser também inspirados a levar essa glória, essa refulgência, essa luz que não se apaga para todas as nações, para todo o mundo, especialmente para aqueles que ainda não ouviram. Refugiados de Paris, como falávamos no começo, ou da Europa, refugiados do centro de Ananindeua, desabrigados espirituais, que muitas vezes sentam numa mesa ao lado do seu trabalho e têm o seu coração numa rota de perdição que você não tem nem ideia, mas terá, se envolvendo-se no seu trabalho, na sua missão, apresentá-la para essa graça que transforma. Mas olha só, essa missão ela não é opcional. Ela não é uma faculdade que acompanha o crente, mas é o coração do Evangelho. Perceba que pregar é um dos instrumentos, mas principalmente em Mateus 28, de 18 a 20, o imperativo não é pregar. O imperativo ide é fazer discípulos, imitadores de Cristo. 3 aplicações para encerrarmos, meus irmãos. Primeira, examine a sua vida. Você tem sido uma carta viva? Eu tenho conhecido diversos
irmãos e irmãs que muitas vezes ostentam um envelope belíssimo nesta metáfora da carta, com um conteúdo lacrado que ninguém conhece. Leem para si, crescem na fé para si, testemunham de Cristo para si, sem multiplicar os frutos que Ele tem nos dado com a sua dadivosa mão. Examine a sua vida. Você tem refletido a mensagem de Cristo? A sua missão tem sido cumprida? Se Cristo voltasse hoje e te pedisse a prestação de contas dos talentos que Ele confiou, o que você teria para devolver ao teu mestre? Segundo, viva sempre como crente, mas também como um missionário de Deus, pleiteando e vivendo no ministério da liberdade que o Espírito nos concede pela sua graça, sem deixar-se escravizar novamente pelo pecado e pela lei, compartilhando essa liberdade com aqueles que estão presos em escuridão. Como é bom você poder chegar para alguém e ensinar o evangelho como ele é, e a pessoa dizer assim: mas olha, eu pensava que a igreja proibia tudo na vida da pessoa. Eu pensava que para ser crente, como tem um vídeo que roda aí pela internet, que eu vejo de maneira pejorativa, fala assim: olha, esse negócio de ser crente é muito difícil, é a coisa mais difícil do mundo. Que é difícil é verdade, mas ele está falando como se fosse uma coisa que você não pode mais assistir um filme, que você não pode mais escutar uma música, que você não pode mais visitar um parque, que você não pode mais ter uma relação com a sua esposa. É o evangelho do não pode. Como João Alexandre, numa das suas clássicas músicas, É Proibido Pensar, diz: recosturando o véu que a cruz rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. Terceiro, use a sua vida como um testemunho vivo, ativo, eficaz e transformador do evangelho. Mostre para os outros a justiça, a liberdade e a graça que somente pode ser encontrada em Cristo. As múltiplas vozes que tentam a rodo oferecerem resposta para o mundo não têm o poder e a eficácia que essa palavra tem para mudar a sorte da nossa nação. Apresente essa liberdade, apresente essa transformação com a sua vida. Permita-se ser uma carta viva, que grita com as ações, muito mais do que com as palavras, porque você, meu irmão, você, minha irmã, e eu também, e todos nós, somos cartas de Cristo, cartas vivas do Rei de todo o universo, para proclamarmos a salvação no testemunho que é dado pelo Espírito Santo em nós. Fique de pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos porque os ideais da tua missão permanecem inalterados quando olhamos para as Escrituras Sagradas. Nós queremos cumprir e atender o teu chamado dizendo: Senhor, eis-nos aqui. Nós não queremos como igreja dizer: Senhor, para tu usares o outro. Nós queremos ser usados